Então vamos lá. Pessoal, ainda espera mais uns segundinhos aqui, muita gente dando boa noite ainda. Certo. Já vou tirar essa tela. Ok, então. Pessoal, como eu falei antes, o tema da aula de hoje é água alcalina. E eu vou falar especificamente, na verdade mais específico, sobre um produto chamado Flor de Íris Essencial, ou também chamado de Flor de Íris OPI, né? Que nós temos as OPIs 1, 2, 3, 4, 5. E mais recentemente, eu digo no último ano, foi desenvolvido um produto chamado Essencial. Em outras aulas eu já discuti basicamente a diferença entre esses. E hoje eu quero me dedicar para falar mais sobre como eles agem, como eles funcionam, o que eles fazem no organismo, o porquê deles serem importantes e o porquê de ser tão importante nós estarmos utilizando eles. Certo? Essa aula está sendo realizada pelo Centro Ravid. Meu nome é Renar Francione Pacheco. Algumas pessoas estão perguntando. Sou farmacêutico bioquímico, certo? Nós estamos desenvolvendo um projeto de assistência farmacêutica, onde daremos início em janeiro do ano que vem. Tenho certeza que todos aqueles que quiserem participar com nós estarão muito bem amparados, serão todos muito bem atendidos e terão todos muito sucesso, ok? Algumas pessoas comentaram que no início da aula, só queria dar esse recadinho. Então vamos lá. Terapia Flor de Íris, água alcalina. Eu sei que muita gente tem ouvido falar sobre esse tema, água alcalina, água ácida, pH para lá, pH para cá, mas enfim, o que isso significa para nós, o que isso significa para o corpo, no que isso realmente pode nos ajudar e nos influenciar positivamente. Será que a água alcalina é uma coisa boa? Né? Porque existem muitas maneiras de você alcalinizar uma solução e existem muitas maneiras de você acidificar uma solução. Não necessariamente uma é positiva e outra é negativa. Por exemplo, se eu pegar um frasco de água, um copo de água qualquer, e ir colocando colheres de bicarbonato de sódio, eventualmente ele irá ficar uma água alcalina. Mas será que essa água alcalina foi positiva? Da mesma maneira que se eu pegar um frasco de água, como eu comentei, um copo de água e for acrescentando fenóis, essa água ficará ácida. Mas será que essa água ácida é ruim? Será que aquela água alcalina é boa? Nós vamos discutir, conversar e descobrir. De maneira geral, pessoal, de maneira ampla, o termo água alcalina é positivo. Por quê? Porque 70% do nosso corpo é líquido, né? 70% do nosso corpo é água. E desse 70% da água no nosso corpo, ela costuma variar entre um pH de 7,4, 7,2, 7,4, que é o pH sanguíneo. Para aqueles que não sabem, pH é o potencial de hidrogênio que nós temos no nosso organismo. Em uma linha tênue e simples, nós temos um pH neutro, com o potencial de hidrogênio na casa de 7. Então, tudo que estiver abaixo de 7 é caracterizado como água ácida, né, um meio ácido, e tudo que estiver acima de 7 é caracterizado como alcalino, um meio básico. No corpo do e-mail que vocês receberam, comentando sobre a aula de hoje, foi junto também um vídeo que eu fiz rapidinho no laboratório em que eu trabalho na Unesc, na universidade, onde eu, de maneira bem simples, pinguei algumas gotas do essencial em uma água, né? E depois fiz a medição com um pHmetro, e vocês, pelo menos os que assistiram o vídeo, é um vídeo rapidinho de 50 segundos, acompanharam e viram que essa água, ela tornou-se alcalina, foi para por pH um pouco acima de 7,8, quase 7,9. Enquanto quando era apenas água, esse pH foi para casa dos 6,3, 6,4. Foi com uma água, não vou citar marcas, né, porque aqueles que quiserem saber o pH de uma água, basta pegar o rótulo e olhar atrás, que você vai saber pela Anvisa, é obrigatório ter a descrição do pH, então basta você pegar o rótulo de uma água, verificar atrás que você vai verificar o pH. E por que dessas águas terem um pH um pouquinho mais ácido, né? Terem um pH mais ácido na casa dos 6,3? Essas águas, antes de serem vendidas, elas ficam muito tempo estocadas nas prateleiras dos supermercados, das farmácias, das lojas. Então, de uma maneira para se proteger, né, para ela não vencer, eles precisam alcalinizar, acidificar um pouco
para que não tenham bactérias nesse meio. Então baixa-se um pouco o pH, o que, com o passar do tempo, acaba se tornando prejudicial. As vantagens de se ter uma água alcalina, eu coloquei algumas aqui na tela para vocês verem, como por exemplo, ajuda a prevenir doenças, contribui para a melhora do metabolismo celular, isso aqui é fundamental, o metabolismo celular, aumenta a energia vital do organismo, contribui para o aumento de energia física, melhora a aparência da pele devido ao alto poder de hidratação, ajuda a prevenir radicais livres, faz com que o envelhecimento seja retardado, ajuda na luz dos vasos sanguíneos. Já temos perguntas? Exatamente. Depois eu vou comentar todas as perguntas. Eu prefiro que vocês façam daqui a pouquinho e a gente vai discutir isso. Então as vantagens de se ter uma água alcalina são bem grandes, tá ok? Mas agora vamos tentar compreender um pouco mais qual a relação entre sangue, água, eletrólitos, uma foto que eu coloquei da placenta que vocês vão estar entendendo. Lembrem quando eu falei no início da aula, e eu falei assim, se a gente quer deixar uma água alcalina, basta a gente de uma maneira simplista colocar bicarbonato de sódio e essa água vai ficar alcalina. Mas será que isso é positivo? Não, isso não é positivo, porque você está quase fazendo que um efeito sintomático, vamos dizer assim. Você está pegando uma substância alcalina, colocando e, consequentemente, essa água irá ficar alcalina. A melhor maneira, na verdade não é a melhor maneira, né? É a maneira mais correta e a maneira mais saudável e a maneira certa de se trabalhar uma água para deixar-se alcalina é trabalhar com uma solução salina. E trabalhar também a questão da osmose, tá ok? Se vocês verem essa figurinha aqui no lado direito da tela de vocês vão perceber que aqui nós temos vários minerais, como o zinco, os fosfatos, sódio, potássio, todos carregados positivamente ou negativamente, certo? E como que isso influencia no pH do sangue ou no pH da água, né? É justamente essa positividade, né? São justamente esses elétrons, esses potenciais de doação ou retenção de prótons, doação de íons, que fazem ficar alcalino. Por exemplo, o nosso pH sanguíneo é de 7,2 a 7,4. Como eu falei, ele não é cheio de bicarbonato de sódio. Então, por que ele é levemente alcalino? Porque no nosso sangue nós temos muitos minerais carregados positivamente ou negativamente. E é essa troca de potencial de ação realizada pelas membranas de osmose que fazem com que o pH aumenta. Então, Renar, se eu simplesmente ingerir cálcio, será que o meu pH vai aumentar, vai alcalinizar? Não, não vai alcalinizar. Por quê? Porque esse cálcio, esse magnésio, esse potássio, ele precisa estar dentro de uma solução salina. Ele precisa ter o seu sal acoplado a ele. Por exemplo, NaCl, NaOH, porque quando ele entrar em um meio celular, ele vai se desprender indo Na para um lado, Cl para o outro, o cálcio para um lado, o magnésio para o outro, e assim ele vai entrar e sair da célula, trabalhando esses potenciais de ação, e assim ela vai ficar alcalina. Esses termos são um pouquinho mais químicos, pessoal, mas é importante que vocês entendam o porquê das OPIs e do essencial serem líquidos. Muita gente me pergunta por que eles não são comprimidos, por que não são cápsulas, por que eles estão em um meio líquido? Porque eles estão, pessoal, em uma forma salina, porque eles estão acoplados ao seu sal. E aí, quando eles saem do seu sal e vão para o copo d'água, acontece essa dissociação, e quando nós ingerimos, ocorre a troca de íons, né? E aí acaba se alcalinizando o pH. Como vocês viram no vídeo, né, o pH do essencial é muito próximo ao pH do sangue. Daqui a pouquinho vocês vão entender isso também. Um outro meio de sobrevivência, todo mundo conhece, é a placenta, certo? A placenta que carrega o bebê, né, que carrega os fetos. A placenta é um ambiente muito mineralizado, gente, e um ambiente muito alcalino, tá? Tem-se por convenção
na verdade não é convenção, né? Tem-se por conhecimento científico que quanto mais jovem você mais alcalino é o seu sangue, e quanto mais você envelhece, mais acidificando irá ficar o seu sangue. Por quê? Porque quando você é jovem, você é flexível, a luz dos seus vasos são flexíveis, se distendem, e enquanto você vai envelhecendo, você vai se enrijecendo, você vai perdendo minerais. Então, a membrana plasmática de um bebê, né, a placenta, onde o bebê vive, que é um local muito confortável, ela é extremamente alcalina, porque nessa região aqui onde eu estou passando o mouse, existe uma troca incessante de minerais. Vai magnésio para um lado, vai potássio para um outro, vai cálcio para um lado, vai magnésio para o outro, e essa troca de íons faz com que o ambiente torne-se alcalino. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos tendo mais dificuldade de metabolizar e sintetizar esses minerais. O que o nosso corpo faz? Né? Não somente pelo envelhecimento, né? Porque à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos ingerindo mais refrigerantes, nós vamos tendo uma alimentação muito pior, nós vamos ingerindo temperos industrializados, muita gordura trans. E aí o organismo, sentindo essa falta de minerais, o que ele faz? Ele vai lá no osso e tira um pouquinho de cálcio. Ele vai lá no pâncreas, vai no coração, tira um pouquinho de magnésio. Vai no pâncreas, tira um pouco de cloreto. Vai no fígado e tira um pouco de zinco. Tudo isso para tentar manter o nosso sangue alcalino. Vocês precisam entender nesse slide que o sangue permanece alcalino quando existe essa troca de minerais de maneira incessante, onde, como eu falei, acontece essa dança toda de elétrons de uma maneira incessante. À medida que nós vamos nos defazendo, né, à medida que vai ocorrendo uma defasagem na alimentação, no nosso estilo de vida, na utilização de álcool, de drogas, como eu falei, na ingestão de muitas gorduras trans, na ingestão de muitos açúcar, que é um veneno tremendo para o corpo, essas trocas de iônicas no sangue vão ficando menor. Então o corpo faz o quê? Opa, vou lá no meu osso trazer um pouco de cálcio, vou lá no meu rim trazer um pouco de cloro, vou lá no meu coração pegar um pouco de magnésio e assim por diante. Opa, sumiu aqui a imagem só um pouquinho, pessoal. Aqui, voltou. Certo? Certo. Então é mais ou menos isso que vai acontecendo, entenderam? E é justamente daí a importância de nós termos uma essência salina, que irá fazer essa reposição de minerais que atualmente nós não encontramos nos alimentos. Por exemplo, e um exemplo bem didático, qualquer pessoa que quiser pesquisar, basta botar no Google que vai encontrar vários artigos sobre isso. No tempo dos nossos avós, nossos bisavós, pegavam-se vários fósseis e observavam-se que neles encontravam-se mais de 50 elementos da tabela periódica. Em contrapartida, quando nós analisamos um alimento que está na nossa mesa, hoje um alimento sem agrotóxicos, pessoal, nós conseguimos observar apenas 20 elementos da tabela periódica. Significa o quê? Que essa troca de íons e minerais tornou-se menos. Tornando-se menos, o sangue é enriquecido com menos. Então, começa toda aquela dança que eu falei. Vai lá no osso, tira cálcio, vai no coração, tira magnésio, para tentar deixar o pH do sangue alcalino, 7.2, 7.4, 7.2, 7.4. Com isso, os ossos vão se enfraquecendo, o coração vai ficando mais fraco, o fígado vai sintetizando cada vez menos minerais, e assim por diante. O objetivo do essencial e das OPIs, como eu já falei, é alcalinizar o sangue. Mas essa alcalinização vem dessa troca iônica que ele consegue fornecer para o nosso sangue. Aqui eu trouxe um gráfico simples enviado para nós pelo laboratório, onde é mostrado, aqui na coloração azul, né, é o gráfico da OPI, enquanto na coloração laranja é o plasma sanguíneo. Vocês podem observar que eles são praticamente a mesma coisa, né?
Acho que a tela está com um probleminha hoje aqui. A câmera está com um probleminha, mas já vou resolver aqui, só um instante. Mas então, vocês podem observar que o que é? Que a essência da OPI é muito semelhante ao plasma sanguíneo. Lembra quando vocês tinham aula, quando ainda tem aula com o Clodoaldo Pacheco, ou outras aulas comigo, ou como foi no caso da aula com Lang, onde a gente fala que a OPI trabalha a genética da pessoa, regula o pH sanguíneo, e é justamente isso, pessoal. Quando nós tomamos a OPI, é como se nós estivéssemos tomando sangue, né? O potencial do sangue, né? Todos os minerais do sangue. Quando nós conseguimos enriquecer o sangue com esses minerais, que infelizmente nós não conseguimos encontrá-los todos na alimentação, o nosso organismo não precisa ir lá no osso tirar o cálcio, não precisa ir lá no coração tirar o magnésio, não precisa ir lá no rim tirar o cloreto. E assim vai mantendo-se o sangue alcalino, e enquanto o sangue manter o seu pH ideal, as pessoas vão tendo cada vez menos anemia, cada vez menos problemas de hipertensão, cada vez menos problemas de artrites, de alergias, cada vez menos déficits de atenção. As patologias ocasionadas pela desnutrição celular, pela desnutrição de minerais, são enormes, e não vou dizer infinitas, lógico, né, mas é muita, muita mesmo, pessoal. E estudando isso, né, estudando toda essa questão de troca de metabolismo, de troca de metabólitos, de troca de íons, íons para lá, íons para cá, eu pesquisei e encontrei um trabalho realizado por um doutor chamado Dr. René Quinton. Quem quiser pesquisar sobre ele no Google, fique à vontade. Ele é um francês, nasceu, se eu não me engano, em 1800 e morreu no início de 1900. Ele era obcecado por essa questão de minerais, né? Ele era obcecado por essa questão de troca de íons, troca de minerais, porque ele via no sangue humano o maior potencial para se cura. Ele falava o tempo todo que enquanto nós conseguíssemos conservar as qualidades do sangue, o corpo seria sadio, porque realmente o plasma sanguíneo tem a cura para diversas doenças. E o que, que ele fez? Ele falava assim, o nosso plasma sanguíneo é como um aquário marinho, né? Nesse aquário marinho nós temos todos os minerais suficientes para nos manter vivo. E ele fez experimentos bem simples, tá? E bem fáceis. Hoje em dia são fáceis, na época eram complexos, mas o que ele fez? Ele fazia uma solução salina, né? Um copo de água, onde ele colocava magnésio, cloreto, sódio, potássio, zinco, fósforo, enfim, diversos minerais. Ele fazia com que essa solução que ele preparava assemelhasse com o plasma sanguíneo. E aí ele fazia o quê? Ele pegava os glóbulos brancos e glóbulos vermelhos do nosso sangue e colocava naquela solução salina. E o mais impressionante, o mais incrível disso tudo, é que os glóbulos brancos e glóbulos vermelhos ficavam vivos. Gente, eles ficavam vivos naquela solução salina, mostrando que uma solução enriquecida por minerais nas suas formas de sais, né, onde pode-se ocorrer então a dissociação, faz com que glóbulos brancos, glóbulos vermelhos continuem vivos. Enquanto se tu colocar eles num copo de água qualquer, eles morrem, né, perdem a sua função, eles se desidratam em poucos segundos. Ele fez diversos outros estudos nesse mesmo âmbito, né? Ele trabalhava muito bem essa questão dos minerais. Então, quem quiser pesquisar um pouquinho mais, pode colocar o nome dele no Google, que vai encontrar muita história sobre ele. Aqui, ó, gente, eu trouxe aqui para vocês verem uma imagem do essencial, certo? E eu trouxe aqui uma corrente marítima, né? Porque ele se assemelha muito à água nessa questão na mineralização que existe no mar, ela é muito semelhante ao do essencial. O essencial, na verdade, as OPIs têm todas as suas bases dentro dos sais de Schultz, né? Mas lembre-se do que eu falei, vocês só conseguem ter esse potencial, essa mineralização, quando esses minerais, esses íons, estão na sua forma líquida, né? Que é onde eles podem ocorrer a dissociação. Aqui embaixo eu trouxe um gráfico bem simples, né, de potencial de ação por tempo. Isso aqui, gente, eu costumo dar nas minhas palestras de fisiopatologia. Isso aqui é como o cérebro funciona, tá? De maneira bem simples, é como o nosso cérebro funciona.
E o que eu quero dizer com isso? Para nós executarmos uma ação, para nós executarmos uma ideia, nós precisamos de um potencial, que vamos colocar assim, uma ideia. Mas uma ideia só não é suficiente. Quando nós temos uma ideia, o que o nosso cérebro faz? Por exemplo, eu quero eu quero chutar uma bola, por exemplo. Aí o cérebro vai mandar a informação, chuta uma bola. O que o cérebro faz? O cérebro fala assim, ó, músculo, manda, manda magnésio para fora e manda potássio para dentro. Agora tira o zinco e bota o enxofre. Tudo isso para ocasionar uma diferença de voltagem, né? Isso aqui realmente são milivolts, para se assim executar uma ação. Então, o organismo ter todos os minerais à sua disposição é fundamental para qualquer atividade. Temos uma pergunta aqui. Já vou responder essa pergunta sua, Evelyn, mas é uma pergunta muito boa. Então, continuando isso que eu falei foi só um exemplo bem simplista de uma ação básica que nós executamos o tempo todo, como andar, caminhar, levantar os braços, movimentar os pés, falar, como eu estou fazendo agora aqui com vocês. Tudo isso são o tempo todo impulsos nervosos, impulsos elétricos, pessoal. É isso que eu falo, é eletricidade, tá? E esses minerais carregados, eles fazem tudo isso. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Acabei de ver aqui um guardanapo aqui atrás de mim, só um pouquinho. Deu. É uma pergunta aqui, né? Quando se usa o essencial, não deverá ser usada a OPI? Então, vou responder aqui. O essencial e a OPI, como eu já falei várias vezes, eles são praticamente semelhantes, né? Eles têm ambos os mesmos conceitos, que são o quê? Soluções que contenham minerais. A gente trabalha muito com, pelo menos é um conhecimento geral, antibióticos, certo? Nós temos antibióticos específicos e antibióticos de amplo espectro. Por que não se usa então o tempo todo o antibiótico de amplo espectro? Por quê? Porque é melhor você utilizar um antibiótico específico, porque você acaba matando a bactéria em menos tempo. O antibiótico de amplo espectro, ele pega uma faixa gigantesca, que é a faixa do corpo todo. Ou seja, ele vai encontrar a bactéria, vai matar a bactéria, vai. Com certeza vai encontrar e vai matar. Mas ele pode não, com certeza ele vai levar mais tempo do que o antibiótico específico. Eu conto essa história porque a relação do essencial para com a OPI é muito semelhante, no sentido de que a OPI é como se fosse um antibiótico específico, porque a OPI, no caso nós temos as OPIs 1, 2, 3, 4 e 5, podem ter o acréscimo ou a diminuição de alguns minerais. Por exemplo, a OPI 1 nós temos um pouco mais de magnésio do que nos outros casos. Né? Um pouco mais de magnésio do que o essencial. Porque o tipo de atésico 1, ele tem mais falta de magnésio. Né? E além disso tudo, cada OPI é composta por um floral. Né? Eles têm um aditivo de um floral de Bach. No caso, o tipo de atésico 1, que é aquele tipo impaciente, agitado, ele contém traços de empátiens também, né? Então nós tratamos ao mesmo tempo toda essa reposição de oligominerais e tratamos ao mesmo tempo uma característica emocional do paciente. Então, sim, respondendo a pergunta da Everly, quando nós utilizamos a OPI, não é necessário utilizar o essencial. O essencial é um produto porque nós não conseguimos atender todos os nossos pacientes ao mesmo tempo, né? E vocês que trabalham já com seus consultórios, vocês vão perceber que ocasionalmente vai chegar um paciente falando, eu só queria aqui um energético para mim, alguma coisa que me animasse um pouco mais. E ele não tem tempo para fazer uma consulta. E aí nós podemos estar sim indicando o essencial. Mas toda vez que você tiver a íris do paciente, faça a escolha pela OPI adequada, ideal. Pergunta, deixa eu. Vou ler uma pergunta de cada vez. Olá, Renar, boa noite. Diante disso, poderia explicar por que ocorre as câimbras? Posso, pergunta do Alcides, tá?
A cãibra, deixa eu tentar. Eu gosto sempre de ilustrar as minhas respostas. Vamos tentar ilustrar, assim. Como eu falei, o nosso organismo, em todo o seu potencial, em todos os aspectos, ele é agitado. Eu tenho uma professora de química, que eu já falei até dela, a professora doutora Patrícia Amaral, ela falava assim para nós, os alunos, na época. A vida sem agitação não é vida. Quando nós fazíamos nossos experimentos de química, olhava para nós assim com os Becker e falava: agita mais, agita mais, agita mais, agita mais. Que é para ocorrer essa troca de íons, né? Então é assim, como eu falei, nós executamos uma ação. Vamos colocar aí um esportista que após fazer um exercício físico vai ter cãibra. Cada contração que ele faz, o cérebro fala: sai magnésio, entra potássio. Sai magnésio, entra potássio. Sai magnésio, entra potássio. E assim por diante. Mas à medida que nós vamos fazendo exercício físico, nós vamos suando muito, né? Nós vamos perdendo eletrólitos o tempo todo. E o que o corpo prefere? Continuar fazendo uma atividade física ou praticamente imobilizar o músculo? Porque isso é uma reação que o corpo está falando, ó, descansa aí, né? Descansa um pouco, para de fazer exercício físico. Então isso vai acontecer quando nós não tivermos mais o potássio para fazer o influxo celular. O magnésio sai, não tem potássio para entrar, o músculo distende e não volta mais. Então esse é o mecanismo de cãibra. E muita gente, atualmente, pessoal, nós vivemos numa década, né, nos anos 2010 para cima, de conhecimentos incríveis, mas infelizmente a nossa alimentação está cada vez mais prejudicial e nós cada vez encontramos menos potássio, menos manganês, menos magnésio, menos cloro, menos todos os íons cada vez menos. Então muitas pessoas acabam ficando cada vez mais com cãibras, executando atividades comuns, desde caminhar até digitar num teclado de computador, porque o corpo sente falta desses minerais. Outra pergunta. Qual o melhor açúcar para ser utilizado por nós? Continua na pergunta, né? A acidose tubular renal pode ser resolvida através da água alcalina? Tá. Vamos separá-la em duas e vamos responder a primeira. Qual o melhor açúcar para ser utilizado por nós? Nenhum. Brincadeira. Gente, frutose não é um bom açúcar também, tá? É um açúcar melhor do que o açúcar refinado, mas também não é um açúcar ideal. Tá? Nós utilizamos aqui muito o açúcar mascavo, né, por ele ter todos os componentes de fibras. Então, eu diria que, pelo que eu conheço de açúcar, o açúcar mascavo é o melhor. Tem uma palestra que eu assisto, que ele fala que é um médico, que ele fala o tempo todo mal do açúcar, e realmente o açúcar é muito maléfico para o nosso organismo. Só porque ele fala o quê? Quanto mais açúcar com fibra você ingerir, melhor. Porque a fibra, ela consegue reter o açúcar. Então o açúcar vai andando e a fibra vai puxando ele para trás. O açúcar anda e a fibra puxa. O açúcar anda e a fibra puxa. Então ele não deixa esse açúcar se estender pelas artérias até chegar nos menores vasos. Então o açúcar mascavo, pelo que eu conheço e pelo que eu estudo, é o melhor tipo de açúcar. Deixa eu continuar aqui. A segunda parte. A acidose tubular renal pode ser resolvida através da água alcalina? Pode. Pode ser resolvida, mas eu não gosto dessa pergunta e eu não gosto dessa resposta, porque eu vejo atualmente muita sacanagem no mercado. Como eu falei, o mundo ele não se vive em alcalino e em ácido. Como eu falei, se eu pegar aqui um copo de água e colocar bicarbonato de sódio, a minha água vai estourar o pH, vai lá para as cabeças, vai em torno de 10. Mas essa água é boa só porque ela está alcalina? Não, essa água é horrível, ela é péssima. Entendeu? Então, uma água, onde eu mostrei no vídeo para vocês, onde o pH da água foi para 7,79, 7,8, é ideal, que é a água do essencial, porque não é a questão de ser alcalina que vai transformar a água em boa, é a questão dessa água poder te fornecer os minerais microcoloidais que nós falamos, né? Que são esses minerais que irão poder fazer essa troca metabólica no nosso organismo.
que irão deixar o pH sanguíneo alcalino. Como eu falei, quando eu forneço os minerais para o meu pH ficar alcalino, o meu sangue não vai lá no meu osso e falar assim, ó, me devolve cálcio. O meu sangue não vai lá no meu coração e falar, ó, me manda magnésio. O meu sangue não vai lá no meu rim e falar, ó, me devolve o potássio, tá? Porque no rim nós temos todas as alças de retenção, né? Diversas alças de Henle e assim por diante. Então, eu fornecendo para o meu sangue um mineral, ele não vai lá no meu rim pegar alguma coisa que deveria sair. Então, sim, a água alcalina, mas eu digo a água alcalina verdadeira, gente. A água alcalina que te fornece os minerais, ela vai prevenir a acidose tubular renal. Como eu falei, não adianta eu pegar uma água encher de bicarbonato porque ela vai ficar alcalina, vai, mas ela é uma água péssima. Então, a água alcalina tem que ter esse tipo de mecanismo. Ela precisa fornecer os minerais para que o sangue não vá buscar minerais no nosso corpo, em outras regiões. Outra pergunta aqui, né, da Maria. Então, posso afirmar que cada pessoa com sua respectiva OPI pode alcalinizar sua água? Com certeza. Com certeza, tá? Nós, né, eu falo que nós, o pessoal do Centro Ravige, da Harmonia Vital, da Angel Life, nós trabalhamos em uma linha de medicina preventiva, né? E eu me fascino com esse tipo de assunto, né? O sal. Né? Me fascino com o tipo de sal. Pessoal, vocês já tomaram OPI? Se não tomaram, tomem. Ela é salgada. Ela é salgada. Porque a OPI precisa do sal para poder se dissociar. Recentemente, nós começamos a utilizar a OPI, né, no caso essencial, até no arroz. Em vez de colocar o sal no arroz, nós estamos utilizando uma colher de essencial para salgar a nossa comida. Porque alcaliniza, né? Então, sim, se a pessoa, respondendo a pergunta da Maria Aparecida, a pessoa utilizando a OPI na sua água, ela irá alcalinizar a sua água. Mas lembra que eu falei no início da conversa, eu não gosto desse título, alcalinizar. Porque é um falso título. Não é porque é alcalino que é bom, não é porque é ácido que é ruim. Vai ser bom se você fornecer um material para o sangue, deixá-lo em alcalina. Mas sim, botando o essencial e a OPI na sua água, ela irá ficar alcalina e você não tem noção dos bens que você ganhará com isso com o passar do tempo, tá? Sua respiração vai melhorar, sua urina vai melhorar, suas câimbras vão diminuir, as anemias vão praticamente inexistir, recuperação física, pensamentos, sintomas de queimação no estômago vão diminuir, tudo isso regularizando o pH do sangue. Então é o que eu falo, muita gente fala, minha água tem pH 9, eu falo, e o que tem? E o que isso significa para mim? Eu não preciso de um pH 9, eu preciso de uma água que me forneça os minerais para o meu sangue. De nada. Pergunta aqui, né? Renar, em um tratamento, quantos vidros de OPI ou oxigênio ou master um cliente pode tomar? 1, 2 ou 3? Tem essa dúvida. Dúvida da Denilson. Um abraço para você. O oxigênio é um produto maravilhoso, tá? Maravilhoso. E eu ia perder no mínimo uma hora comentando sobre ele. Deixa eu contar uma história rapidinha, certo? Bico de papagaio, quem nunca ouviu falar, né? Que é aqueles carocinhos que nós temos. Toda célula no organismo morre, é parte do ciclo vital do nosso organismo. Para nós nos mantermos vivos, muitas células têm que morrer. Uma célula é constituída de no mínimo 98% de material líquido, no mínimo 98% de material líquido e no máximo 2%, consequentemente, de material sólido. Como eu falei, a célula morre. Quando a célula morre, ela entra em estado de apoptose, ou seja, ela explode. Quando ela explode, esse líquido, esse material líquido é tranquilo para o corpo. Ele vai ser eliminado facilmente. Mas é esse material sólido, e vocês pensam, pô, uma célula é tão pequenininha, ela é microgramas, né? E como é que pode fazer tão mal? Uma célula não vai te fazer mal, mas você perdendo células desde o dia que você foi concebido até os seus 15, 20, 30 anos, vai formar um baita de um material sólido no nosso organismo. Então, o oxigênio ele tem essa capacidade de eliminar os materiais sólidos
do organismo, que é como nós falamos o tempo todo, né? A desintoxicação. Enquanto a OPI vai manter o pH do sangue ideal, fazendo essa troca de íons com a célula. Desde o início que eu comentei, sai magnésio, entra potássio, entra cálcio, entra cloro e assim por diante. Então, gente, um tratamento, eu sempre costumo falar assim, ó, é no mínimo 90 dias, tá? É no mínimo 90 dias. O paciente que utilizar a OPI Oxygen Plus, ele já vai sentir os efeitos nos primeiros 15, 20 dias. Isso aí eu tenho certeza. Nós atendemos pessoas todos os dias e as pessoas nos contam, nos relatam, vocês foram no simpósio, vocês viram os efeitos. Então, o tratamento para mim é no mínimo 90 dias. Uma OPI dura em torno de 35 a 40 dias. Então, 2 frascos de OPI estão bem legais. E 2 frascos de oxigênio costumam durar em torno de 40 dias. Então, eu colocaria aí de 3 a 4 frascos de oxigênio e 2 frascos de OPI. Você vai fazer um tratamento excelente para o seu paciente. Tá? E eu falo verdadeiramente, ele vai sentir no corpo, azia vai diminuir, flatulência vai diminuir, gases irão diminuir, câimbras irão diminuir, ele irá ficar com pensamentos mais acelerados, mais rápidos, azias, aftas, tudo isso irão diminuir, alergias, fome, pessoal, a fome vai cair pela metade. Temos um artigo chamado Fome Oculta, onde um outro dia eu poderia comentar com vocês, é um artigo fantástico, e é como nós falamos o tempo todo, tratar a causa e não a sintomática, né? Então, esse é o tratamento para a adeniusa, tá? A pergunta da Dirce aqui, então. Ela pergunta, então. Acho que é uma pergunta. Por que algumas pessoas comem banana e não resolve? Acho que se referindo à questão da cãibra, né? É justamente pelo que eu falei. Pergunta da colega Dirce, né? Gente, nós, infelizmente, nós vivemos num século positivamente por ter informação fácil, rápida e de fácil alcance, mas a alimentação é um problema mundial. Cada vez mais agrotóxicos estão sendo utilizados nas plantações. Então, cada vez os alimentos têm só gostos. Gosto. A banana tem gosto de banana, o morango tem gosto de morango, o tomate tem gosto de tomate. Mas será que esse tomate, essa banana é aquela banana de 50, 60 anos atrás? Infelizmente não. Infelizmente não. E ela vai ter cada vez menos a quantidade de potássio exigida. Então, basicamente, ocorre câimbras por falta de potássio no organismo? Basicamente, pergunta Alcides. Basicamente. Eu tenho um professor meu que ele diz assim, ó, no corpo, tudo é específico e nada é específico. O que eu quero dizer com isso? É que tudo que funciona localmente vai funcionar localmente, mas vai sempre um pouquinho para os outros lados. O potássio, ele é, vamos colocar assim, ele é o principal fator da cãibra. Mas se você não ter em contraparte do magnésio, você vai ter cãibra igual, porque a cãibra por falta de magnésio, o músculo se distende. E a cãibra por falta de magnésio, não, desculpa, a cãibra por falta de potássio, o músculo distende. E a cãibra por falta de magnésio, você perde força. Então você precisa ter todos esses minerais na quantidade ideal, como eu falei. Mas bastante pergunta aqui. Eu não vou conseguir responder todas, pessoal. Vou escolher aqui mais algumas. Depois podem enviar por e-mail, tá? Qual a proporção do essencial para misturar na água para uso diário? Quantas águas é necessário para 1 litro? Uma pergunta é do Dalton e outra é do Moisés. Do Dalton qual a proporção de essencial para misturar na água para uso diário? Dalton, naquele videozinho que eu mandei, eu utilizei um becker de 100 ml, tá? E eu coloquei, se eu não me engano, foram 6 gotas. 5 a 6 gotas. E o pH ficou em torno de 7,8, 7,9. Então, a gente sempre recomenda a pessoa utilizar de 10 a 12 gotas, né? Em um copo de 250 ml. Então, realmente, essa proporção em um copo grande, como esse aqui que eu estou tomando, você vai pingar de 10 a 12 gotas e já é o suficiente. Fazer isso de 2 a 3 vezes por dia, a sua vida vai mudar. Vai ficar muito melhor. E agora a pergunta do Moisés.
que é praticamente a mesma pergunta do Dalton. Quantas gotas é necessário para 1 litro? Como eu falei, a cada 200, 250 ml, 10, 12 gotas já é o suficiente. Pergunta do Joel, uma pergunta grande aqui, vamos ver se eu consigo ler tudo. Sabemos que as doenças reumatologias têm um efeito gatilho por várias causas, mas a água poderia ter um fator de contribuição para o surgimento de espondilite anquilosante, por exemplo. Abraço. Comentário, não foi pergunta. Joel, realmente isso. Uma das coisas que me fascina é a fisiopatologia. Quando a gente estuda a fisiopatologia, a gente esquece todos os medicamentos que existem no mercado, porque tu começa a entender exatamente como uma doença funciona e você percebe que as doenças ocorrem por conta da sua vida ineficaz que você teve. Como eu falei, é só a gente parar e pensar assim, ó, o que é mais importante para o corpo? Pensem, parem e pensem. O que importa para o corpo? Para o corpo importa eu enxergar? Não importa. Para o corpo importa eu falar? Também não importa. Para o corpo importa eu andar? Também não importa. O corpo se preocupa quase exclusivamente com cérebro funcionando, coração batendo e rim funcionando. O resto, gente, é secundário. E os pulmões, o resto é secundário. O corpo está assim, ó, vamos fazer esses órgãos funcionar. Se o resto funcionar, beleza, bacana, mas essas partes precisam estar funcionando. E o que movimenta tudo isso? É o sangue, porque o sangue é o meio intracelular que leva tudo isso para o corpo todo. Então, como eu falei, quando nós nascemos lá na placenta, bonitinho, nós temos todos os minerais suficientes para termos uma vida legal. Nós vamos amadurecendo, crescendo, envelhecendo, começamos a tomar refrigerante. Putz, o pH do refrigerante é 2,5, é veneno para o corpo, é só açúcar. A gente toma muito refrigerante, a gente come muita gordura trans, a gente come muito tempero industrializado, em contrapartida os alimentos já não nos fornecem toda aquela carga de minerais que precisamos, então o pH do sangue começa a cair, mas ele começa a cair não porque está faltando bicarbonato de sódio, ele começa a cair porque cada vez vai tendo menos minerais para fazer essa troca incessante de íons. O que o corpo faz? Opa, o pH do sangue está caindo, a gente precisa de cálcio. Sangue, vai lá no osso, pega cálcio. pH do sangue continua caindo, está precisando ficar alcalino no sangue, vai no coração, pega um pouquinho de magnésio. pH do sangue está caindo, vai lá no pulmão, pega um pouquinho de dióxido de carbono para manter o pH do sangue ideal. Então, como o Joel comentou maravilhosamente bem aqui, gente, a maioria das doenças reumatológicas, elas vêm porque o sangue rouba cálcio do osso, porque o sangue rouba potássio do músculo, para manter-se um sangue bem. Então, mas imaginem isso acontecendo há 10, 15, 20, 30 anos. Esses são os sintomas que vocês vão ter. Reumatológicos, dores, problemas renais, problemas do coração, porque o magnésio é importante para o coração, mas o sangue pegando magnésio do coração o tempo todo começa a enfraquecer o coração. O lítio, o sangue começa a roubar lítio do cérebro para poder ter essa troca iônica, porque o sangue é o principal fator do nosso corpo. Então, o Joel falou muito bem aqui. Pergunta grande. Vamos tentar responder. Olá, boa noite. Cheguei um pouco atrasada, talvez você já tenha dito isso, mas se puder, gostaria de saber se essa água mineral é água de garrafinha normal que encontramos no supermercado. Sim, a água do meu experimento, eu não vou denegrir marcas, né, com certeza, mas vocês viram que eu peguei a água de uma garrafinha e despejei num becker. Eu tirei o rótulo da água, eu passei na lanchonete da universidade que tem lá, falei, me dá uma água mineral. Peguei a água, tirei o rótulo e botei. Vocês viram que o pH estava em torno de 6,3? Não existe água vendida em garrafa PET que o pH é bom. Não existe, gente, tá? Então, aí, vamos ver o que eu consigo responder aqui. Uma pergunta que eu acho bem legal, tá? Do Fabrício Amaro de Lima. Então, o uso de sal do Himalaia com água e bicarbonato também não gera benefício? Fabrício, gera benefício, tá? O sal do Himalaia é um sal muito bom. Eu, inclusive recomendo assim, você vai fazer um arroz, você vai fazer uma carne, de preferência use o sal do Himalaia, porque é um sal pouco refinado, com a presença de fibras,
como eu falei, é um sal bom, assim como o bicarbonato também é bom. A minha associação que eu fiz não adianta pegar uma água e encher de bicarbonato, que ela não vai ser uma água boa, tá entendendo? O bicarbonato ajuda, o sal do Himalaia ajuda, mas eles sozinhos não são suficientes para se manter uma água alcalina, porque não só de sal do Himalaia e bicarbonato o sangue vive, tá? Como eu mostrei, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês antes que o nosso tempo acabe aqui. Observem esse gráfico aqui, ó. Isso aqui eu peguei os principais componentes do sangue, tá? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, sulfato, fosfato, carbonatos e vai bem mais, tá? São esses os componentes que fazem o sangue tornar-se alcalino. Na verdade, não é nem tornar-se alcalino, é ser alcalino. O sangue, na sua essência, ele é alcalino, 7,3 a 7,4. Às vezes, chegando até um pouquinho a mais, às vezes até um pouquinho a menos. Isso é o ideal do sangue. Mas o que mantém o sangue alcalino, como eu falei, não é somente o bicarbonato ou o sal. É esse fluxo em fluxo de minerais que entram e saem, que faz ocorrer essa troca de íons, que faz com que o sangue permaneça alcalino. Mas como o Fabrício comentou, usar o sal do Himalaia para temperar sua comida, ótimo, muito legal. É muito melhor do que o sal, isso eu já te garanto, tá? Muito melhor que o sal. Assim como o bicarbonato também vai te trazer efeitos positivos, também vai, mas a presença única, exclusiva dele, não. Bastante, gente, eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas. Vou deixar meu e-mail no final aqui, tá? Só um pouquinho. Como eu falei, hoje eu fiquei o dia todo trabalhando com flores, a gente está fazendo novos extratos e muito pólen no rosto e acabei ficando com um pouquinho de renite. Já respondi essa pergunta. Dalton, mas fiz um teste. Se você tomar um Vital Harp ao dormir, corta totalmente a crise de renite ou alergia. Você acorda bem. Daqui a pouquinho tá na hora de eu tomar, então. Só vou comentar, gente. O Vital Harp é um produto maravilhoso, tá? Maravilhoso. Outro dia eu posso falar sobre isso, mas o que ele tem feito com pessoas que têm dores e dificuldade de dormir, olha, Vital Harp Proteção e Equilíbrio, para quem quer dormir, fantástico. Pergunta grande, não sei se eu vou conseguir responder. Comentário aqui do Elder, há regiões onde existem maiores quantidades de cloro, ouro, minério e de ferro, etc. Gente, daqui a pouco eu vou encerrar, mas eu só quero que vocês pensam e reflitam e imaginem como as coisas são e por que elas são. Holanda. Pensem no país. Holanda. Muita gente pensou, ó, bonitos homens, bonitas mulheres com 1,90 m, olhos azuis, porte físico avantajado, população extremamente inteligente. Toda a Holanda é assim? Não. Existe uma baía na Holanda, onde os homens são exuberantes, as mulheres são exuberantes, foram fazer os testes. Sabe o que foi descoberto? Que antigamente aquela região da Holanda era totalmente tomada pela água do mar. A água do mar é um repositório de muitos minerais. Então, as plantações eram irrigadas pelas águas do mar. Então, só fazendo um parênteses aqui, mostrando que a população, quando nasce e vive com uma boa irrigação de microminerais na alimentação, ela cresce exuberante, forte, bonita e inteligente. Porque a alimentação é fundamental. Quando essa alimentação supre essa carência de minerais que o nosso organismo tem. Então, complementando, sim, se você consegue ter uma fonte de água próxima à sua casa com ferro, cálcio, manganês, magnésio, você vai ser muito, muito saudável. Ai, não consigo responder tudo. Vamos ver se eu consigo pegar mais uma pergunta aqui. O importante é a água ser o mais suprido de minerais que torna a água alcalina. Correto, exatamente. Mais um comentário do Dalton. Dalton perfeito nos comentários hoje. Quanto mais a quantidade de minerais na água,
mais ela vai ficar alcalina. É isso que torna uma água alcalina. Por isso que às vezes eu vejo muitos filtros, muitos vídeos na internet e às vezes me deixam louco porque a pessoa pega lá uma água, coloca lá num reagente onde fica roxo, é alcalina. Não, não é isso. Não adianta. Gente, a água que você toma, ela vai para o seu estômago. E o pH do estômago é 2,5. Então, pouco faz a água que você toma. O que importa é o que ela deixa no meio do caminho, que são a presença dos minerais. Isso que vai ser importante para a saúde. Tem muito comentário aqui que eu gostaria de ler todos, não vou conseguir, mas vou tentar pegar a última pergunta aqui, tá? Eu passei por ela até porque achei, mas eu vou ver se eu consigo achar ela novamente. Pergunta do Manuel. Abraço, Manuel. As OPIs teriam as funções da K2 e D3? Em partes, Manuel, em partes, tá? E as vitaminas, vitamina D, vitamina K, por exemplo, aqui preciso de tempo, mas vou tentar explicar. Minerais, vou botar minha mão aqui, minerais, magnésio, cálcio, potássio, formam aminoácidos. Aminoácidos formam ligações peptídicas formam proteínas e vitaminas. Então, sim, as OPIs, elas têm função na produção de vitamina K e vitamina D. Com certeza elas têm. Os aminoácidos, eles são partes essenciais de todo o nosso organismo, inclusive do DNA. Nós falamos o tempo todo do genótipo aqui, que as OPIs ajudam o DNA. Então a OPI ela vai ser importante na formação de vitamina K e vitamina D. Infelizmente, nós temos esse mito de que o sol faz mal, e o sol é o que produz a vitamina D. E todo ser humano, eu digo, não vou dizer todo, desculpem, mas quase todos, principalmente os que vivem no Brasil, são com carência de vitamina D. Existe atualmente um movimento chamado Revisa Anvisa, ou Reanvisa, não me lembro se é exatamente isso. Hashtag Revisa, acho que é isso. O trabalho da Anvisa falando sobre a carência da vitamina D. Então, suplementação com vitamina D é importante. Ela é uma das. É um hormônio, né, nem uma vitamina, é fundamental para o nosso corpo. E eu digo isso porque eu estudei demais vitamina D. E a OPI ajuda muito na fabricação da vitamina D. Mas se você tomar uma OPI com uma vitamina D, olha, sua imunidade vai explodir no teto. E naquele trabalho de assistência farmacêutica que nós estamos desenvolvendo, nós estamos montando uma vitamina D de 100 mil UI, 100 mil unidades internacionais. Essa vitamina D você vai utilizar uma de 7 em 7 dias. Então, você associar para o seu paciente no futuro muito breve, janeiro, fevereiro, no projeto de assistência farmacêutica, um essencial ou uma OPI com uma vitamina D, gente, de 100 mil UI, vocês vão ver. Artrites irão melhorar, anemias irão melhorar, pessoas irão emagrecer, déficits de atenção irão melhorar muito, tudo com essas duas substâncias. E abraço, né? Abraço pro Helder, abraço pro Manuel, pro Dalton. Poxa, hoje a sala tá bem cheia, eu fiquei bem contente com a visita de vocês, né? E com as contribuições que vocês estão tendo na aula, certo? Só para finalizar aqui, gente, eu não consegui nem passar todos os slides, tá? Esse aqui é o último slide, né? Que falaria das principais indicações: dores musculares, dores reumáticas, dermatites, alergias, obesidade, alcalinização, anemias e assim por diante, tá? E diversas outras doenças que eu nem citei aqui. Mas assim, gente, ó, o que eu falo, e eu falo sempre isso, tá? É que nós estamos aqui para tratar as pessoas e ajudar as pessoas, tá ok? Como que uma pessoa sai do estado da doença e vai para o estado da cura, da recuperação? De uma única forma, gente. Nós, principalmente vocês que vivem em contato com as pessoas, vocês transformam vidas. Nós começamos transformando uma vida aqui. As essências portal do tempo, que ajudam na reinterpretação, e as essências de proteção e equilíbrio, que diminuem a ansiedade, estresse, ajudam muito nisso. Mas agora não adianta a pessoa tomar uma OPI, um Oxygen Plus, uma vitamina D, e todo dia, é carne trans, carne gordurosa, é tempero glutamato,
é cerveja, é o tabaco, é o cigarro. A OPI vai ajudar, o oxigênio vai ajudar, gente, mas se a pessoa, pelo menos no período de recuperação, que é de 90 dias, não mudar a sua alimentação, ingerindo alimentos mais alcalinos, como pera, maçã, o próprio limão na água, que ajuda muito, a banana, que é um alimento fantástico, ingerir menos gorduras trans, comer mais carne de peixe, tomar mais óleos essenciais, ela vai melhorar. Ela vai melhorar mesmo. Eu vejo isso o tempo todo, pessoas com artrites sumindo, pessoas com doenças musculares sumindo, alergias sumindo, pessoas emagrecendo. A psoríase, nós temos diversos exemplos, as pessoas melhoram. Então, vocês precisam falar para o seu paciente o seguinte: paciente, vamos fazer aqui um contrato e você, nos próximos 30 dias, vamos nos cuidar e melhorar. Recentemente, gente, eu vi uma pesquisa de um médico de São Paulo, onde ele falava que o fígado precisa de 30 dias para se restaurar. Ou seja, você bebe durante 11 meses, mas dê pelo menos um mês de folga para o seu fígado. O nosso corpo precisa disso, dessas férias. Então, falem isso para o seu paciente, tá ok? Última pergunta do Ricardo: qual o tipo de floral que está na OPI 2? Abraço, Ricardo. Todos os florais OPIs, nós contemos íris germânica L, presente em todos os florais da linha Flor de Íris, mais especificamente no Portal do Tempo, mas a OPI 2 também contém OAC, certo? Que é um tipo de floral de bar, porque as pessoas que são tipo OPI 2 costumam ter muitos medos, certo? Então, trabalhar esse medo é fundamental. A OPI 2 trabalha a reposição de minerais com a terapia Flor de Íris, com o OAC que tem ali dentro, faz verdadeiros milagres. Dilana, 20h59, não vou conseguir responder a tua pergunta, tá? Mas me envia um e-mail. Mas a resposta. Mas a resposta é não. A sua pergunta é não, tá? Mas depois pode me enviar um e-mail e depois a gente conversa mais. Pessoal, 21 horas. Desejo a todos uma boa noite. Semana que vem vai ser dia. Hoje é dia 8, vai ser dia 15. Provavelmente não, eu acho que eu tenho certeza que semana que vem é a nossa última aula. Gostaria de comentar um pouco sobre o Oxygen Plus, porque eu fiz um experimento na faculdade fantástico com eliminação de material sólido. Se der, eu comento, se não der, fica para 2016. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. Como eu costumo falar cada vez na aula, cumpram sua missão. Nossa missão é ajudar as pessoas. Vamos ajudar as pessoas trabalhando com o que tem de melhor. Eu escutei uma frase que a pessoa falava assim, para encerrar a aula: trabalhe com o melhor. Faça sempre o melhor. Seja sempre o melhor. Uma mesa de 3 pés não vai ficar em pé, porque ela precisa de 4 pés. Então, passem o melhor para o seu paciente. Não façam dinamização, no sentido de que eu falo: hoje eu vou passar aqui, aquele dia eu passo ali, porque o paciente precisa de tudo o que ele precisa naquele momento. Então, não sejam uma mesa de 3 pés. Ok? Boa noite, obrigado pela presença. Até a próxima vez. Grande abraço a todos e até mais.